Então, bom dia, pessoal. Bom sábado a todos. Hoje é dia aí 16 de outubro, 8h30 da manhã, pontualmente, todos aí no chat. Inicialmente, parabéns para todos. Peço um pouco de perdão para o professor de vocês aí, porque ele está um pouco cansado. A semana foi corrida, então vou tomar aqui no suco de laranja também. Mas hoje é um dia feliz, hoje é um dia alegre, hoje é um dia de aprender física. E, diferentemente da última aula, da nossa aula 19, bom, para quem está vendo esse vídeo aí só da aula 20 e não viu a aula 19 ainda, nem aqui ao vivo, nem lá no YouTube, meu nome é Lucas Salviano. Eu sou engenheiro mecatrônico formado aqui pela UFSC Joinville. E hoje eu vou estar ministrando com vocês essa aulinha do curso pré-vestibular da UFSC, em parceria com a UDESC e com a Univiri também. Para quem acompanhou a última aula 19, quem não acompanhou ainda vai lá ver no YouTube, imagino que já esteja lá. Essa aula a gente vai continuar o conceito tratando sobre eletricidade, só que agora a gente vai falar de um assunto bem mais interessante. Prometo para vocês que a aula de hoje não vai ser inclusive não vai ser tão longa quanto a última aula, e ela vai ser um pouco mais dinâmica, porque aqui, reforçando o que eu disse na última aula, o importante que vocês peguem aqui é o conceito e entendam o que vai ser aplicado, porque a gente vai tratar de eletrodinâmica e introdução a circuitos elétricos. Inclusive, esse assunto, não que os outros não tenham importância, que foi eletroestática e eletromagnetismo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas esse assunto de eletrodinâmica, que parece um nome confuso, mas nada mais é do que circuitos elétricos, é o assunto mais comum de cair em qualquer vestibular, em qualquer até prova que vocês forem fazer, alguma questão assim. Circuitos elétricos vai ser provavelmente o que vocês vão lidar, beleza? Então, qual que é o objetivo dessa aula? Compreender os fundamentos de eletrodinâmica e os conceitos de circuitos elétricos. Então, o que eu vou tentar passar para vocês aqui é uma visão minha de quem recentemente, 5 anos atrás fez essa disciplina, mas que depois disso trabalhou muito com circuitos elétricos, né? Na formação de engenharia mecatrônica, você pode escolher alguns nichos, você pode se especializar em alguns nichos que o curso te oferece, que seria programação, controle e a parte de eletrônica de potência, que seria a parte de elétrica, enfim, máquinas. E felizmente, eu digo felizmente porque no final do curso foi a área que eu mais gostei e hoje eu estou muito feliz trabalhando com o que eu trabalho. Eu escolhi a área de eletrônica de potência, então circuitos elétricos aí, apesar de não ser o meu dia a dia, porque hoje eu trabalho com sistemas embarcados para circuitos eletrônicos de potência, o conceito de circuitos elétricos está no meu dia a dia. Então, essa aula aqui vocês vão ver que vai ser a aula que eu vou estar mais feliz aqui tratando com vocês, porque para mim isso aqui é maravilhoso, isso aqui é mágico. E não chega a ser mágico porque a gente consegue estudar isso é o mais interessante. Vamos lá. Então, a revisãozinha aqui para assustar vocês já no primeiro slide da última aula. Já coloquei aqui 4 equações no primeiro slide, cheio de equações mesmo. É para a gente aqui, ó. Ah, mas, cara, é muita equação, como é que eu vou fazer isso aí? Como é que vai ser na hora da prova? Como é que vai ser na hora do vestibular? Eu não entendi nada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Calma. Primeiramente, calma. É sábado de manhã ainda, não deu nem 9 horas. Já não precisa estar nessa loucura toda. O que eu preciso que vocês entendam do conceito da última aula para levar para essa aula de hoje, e também eu vou dizer para vocês levarem para fazer um vestibular, é o quê? Entender o fenômeno físico do que acontece em eletroestática e a introdução da eletrodinâmica. O conceito físico. Porque se você entender o conceito físico, você vai conseguir olhar para as fórmulas lá no formulário, como eu já expliquei para vocês. E todo o vestibular eles dão um formulário. Bom, a UFSC dá um formulário, não sei se existe alguma exceção. Quando vocês olharem para o formulário, vocês vão saber do que vocês precisam. Por exemplo, como a gente falou, você é possível eletrizar um material de algumas formas, e o fenômeno de eletrização nada mais é do que você carregar positivamente ou negativamente um material. E quando você tem um material carregado e você aproxima ele de outra carga
seja de mesmo sinal, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, ou de sinais diferentes, seria uma carga positiva e uma carga negativa, a gente viu que é gerado uma força de atração ou repulsão entre essas cargas. E isso depende não só dos valores das cargas, mas também da distância em que as cargas se encontram. Essa teoria, inclusive, essa equação, ela é muito semelhante à equação da lei universal gravitacional, né? Depende dos dois corpos, a força da gravidade depende dos dois corpos e da distância entre eles, ao quadrado, inclusive. Então, essa é a primeira equação que a gente tem. Então, já lembrei aqui, ó. Se eu tenho duas partículas carregadas, então a questão já vier falando de carga, já vier falando de distância, não te deu nada de campo elétrico, está falando apenas de cargas que Coulomb, metros ou milímetros, enfim, já que é força. Então, já vou buscar a equação que trata dessas duas relações, dessas duas coisas lá. Ah, não lembrei de cabeça? Beleza, está aqui. Então, essa é a primeira equação que a gente tem. A segunda equação que a gente viu foi o quê? Quando a gente começou a tratar do conceito de campos elétricos, a gente expandiu essa ideia de que duas cargas interagindo geram simplesmente uma força uma sobre a outra. A gente falou, beleza, e se a gente na realidade tiver uma carga um pouco mais distante, uma carga Qzão um pouco mais distante, agora a gente não tem mais o Qzinho, e essa carga Qzinho não está nem vendo a atuação da carga Qzão, só que ela ainda está gerando força aqui, ela ainda está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? A gente viu que, na realidade, toda carga ela gera um campo elétrico. E cargas positivas geram um campo elétrico divergente, ou seja, ela gera vetores saindo da carga, né? Como se fossem saindo. E cargas negativas geram campos convergentes, ou seja, as linhas dos vetores, as linhas de campo estão se aproximando da carga, estão puxando tudo para a carga. E quando a gente estava teorizando isso, a gente viu que a força elétrica ou força eletromotriz, né, uma força que a partir da eletricidade gera energia, essa força eletromotriz, ela vai depender da carguinha que está imersa no campo e do próprio campo. Tudo bem? Vejam que isso não foge da primeira ideia que a gente tinha de força. Inclusive, você consegue encontrar o valor do campo, se vocês olharem bem. Na realidade, a terceira equação que está ali, nada mais é do que a primeira equação e a segunda trabalhadas, né? Você diz que o campo elétrico, então, agora é K, Qzão é R quadrado. Isso nada mais é do que a representação da própria primeira equação ali, quando você tirou o Qzinho, no caso seria o nosso Q1, por exemplo, da equação, e você ajustou. Porque agora você definiu que aquele conceito ali não é só mais Q2 ao Q2 sobre R quadrado. Agora você definiu aquele conceito ali como um campo elétrico. Agora temos o conceito físico. Então, carga no campo elétrico, beleza. Campo elétrico é E. Então, E, se a carguinha lá depende dela mesmo, sempre vai depender dela mesmo, e do campo elétrico que eu estou imerso, então, aqui a força, a equação da força. Essa tem aqui. Ah, mas não tem a equação do campo elétrico. Qual vai ser a equação do campo elétrico? Bom, se tem as duas equações de força, eu consigo saber qual é a equação do campo elétrico. Tudo bem? Se igualar as duas coisas aqui. E no final nós vimos também que o que acontece? Existe um conceito também de potencial elétrico, que é o quê? Bom, potencial elétrico nada mais é do que eu tenho duas cargas. Na verdade, a gente vai falar, bom, potencial elétrico podemos associar com a energia armazenada que uma carga tem, que se colocada para gerar trabalho, ou melhor, que se colocada em um circuito, digamos assim, que se ela for conectada a outra carga com a diferença de potencial diferente dela, o DDP diferente, ela vai gerar trabalho. Ela vai gerar uma transferência de energia. E essa transferência de energia, a gente consegue representar, a gente consegue quantizar isso trabalhando o conceito de potencial elétrico, de diferença de potencial, que no fim a gente chama de tensão. Tudo bem?
Então, é a tensão. Ah, o valor de tensão dessa carga é tantos volts. Tensão sempre dada em volts. Nas nossas tomadas, a gente tem 220 volts aqui no sul, tem 110 volts aí no Paraná, enfim, São Paulo e outras regiões. Mas então, o que eu estou falando de tensão é o quê? Eu não tenho ainda uma conexão entre dois polos, digamos, um polo positivo e negativo, ou seja, eu não tenho um circuito fechado, eu não estou transferindo energia ainda, mas se eu conectar alguma coisa, algum aparelho naquele ponto, eu tenho um potencial armazenado ali. E esse potencial é o quê? V, que é dado pela equação de Cartesão sobre E. Mas o mais importante não é pegar só a equação, o mais importante é vocês entenderem. Bom, beleza, potencial elétrico significa que eu tenho energia armazenada em algum lugar. Mas energia é Joule. E se eu estou falando de cargas, então são Coulomb. Então, para cada Coulomb, eu vou ter uma energia armazenada. E Joule por Coulomb é Volt. Então, beleza. Então, eu estou falando de tensão. Estou falando de diferença de potencial. Beleza? Galera, no final a gente falou de capacitores, mas de capacitores eu nem equacionei ele aqui, porque capacitores, por mais que a gente veja ele como um elemento de circuito, mas antes dos outros, ele é um dos mais complexos. Falando em teoria de circuitos elétricos. Mas em teoria de física, ele é um elemento armazenador de campo elétrico. Por quê? Ué, porque você tem que ter formas. Isso é interessante, isso é interessante. Você tem que ter formas de armazenar energia elétrica. Bom, a primeira que a gente já viu que pode vir à cabeça de vocês é: bom, eu vou armazenar potencial elétrico. Eu vou carregar um determinado objeto e não vou colocar ele conectado a nada. Ele vai ficar carregado positivamente e negativamente. Ele vai ter um potencial elétrico em relação ao meu terra, digamos, né, que é o meu referencial zero. Lembra lá que eu falei que a terra é referencial zero porque ela é muito grande, então ela pode doar elétrons e receber elétrons. E a gente não vai alterar tecnicamente a carga dela. Infinitesimalmente a gente vai estar alterando, mas enfim, para a Terra não importa, ela é muito maior que todos nós. Filosofia, às 8h48 da manhã. Então, eu preciso armazenar energia de alguma forma. Então, a primeira forma que a gente aprendeu foi: vou armazenar em forma de campo elétrico. Por quê? Vou armazenar aquele potencial elétrico em um determinado objeto, nesse caso esse objeto é o capacitor, que são duas placas planas com um material isolante no meio, ou seja, eu polarizo isso, e eu polarizo essas duas chapas, uma positiva e uma negativamente, coloco um material isolante aqui no meio, vai gerar um campo elétrico entre essas duas cargas, ele vai estar armazenado nesse material, mas os elétrons eles não vão conseguir ir do lado negativo para o lado positivo. Eles não vão conseguir caminhar. Ora, se eles não vão conseguir caminhar e eu não tenho um circuito ligando o lado positivo e o lado negativo, eu não tenho mais nenhuma fonte, tecnicamente esse meu capacitor se tornou uma fonte agora, porque quando eu ligar uma carga aqui nele, ele vai descarregar. Considerando um capacitor ideal dos mais ideais, se você carregar ele, não tiver conectado nada para dissipar esse potencial elétrico, tiver apenas a placa, o material isolante e a outra placa carregada negativamente, ele vai manter aquela carga que você colocou nele infinitamente. Mas isso é um capacitor bem ideal, tá? Isso não acontece. É o capacitor, falando de eletrônica, ele descarrega, dependendo da capacitância dele, ele descarrega em poucos segundos, assim. Capacitores maiores demoram um pouco mais. Inclusive, isso é motivo de muitas queimaduras e muitos acidentes, porque você está trabalhando com uma placa com capacitor grande, por exemplo, uma placa de geladeira, uma placa de máquina de lavar. Quando você vai fazer a manutenção ali na placa, pegar o capacitor, pá! O capacitor ainda estava carregado. E aí ele vai descarregar na sua mão. Se você, por exemplo, encostar nos dois polos dele, quem vai ser a ligação entre o polo positivo e o polo negativo vai ser você. Então ele vai descarregar em cima de você. Mas isso a gente vai entender mais hoje o que vai acontecer aí. O que eu preciso que vocês tenham em mente da última aula é esses conceitos que eu acabei de falar. Cargas geram campos elétricos. Campos elétricos atuam sobre outras cargas, gerando uma força. Uma energia armazenada
em um determinado material, mesmo que ele não esteja em um circuito, mas ele tem um potencial, tem uma diferença de potencial em relação ao terra, ou em relação a outra carga, outro objeto carregado também. Não necessariamente é só em relação ao terra. Quando a gente fala em terra, é a referência principal que a gente tem, tá? Mas muitos circuitos elétricos não são montados com base no terra, são montados com base em outro referencial. Mas referencial fixo, terra, lembre-se sempre disso. Referencial zero pode levar como terra. Futuramente, vocês empresários, vocês vão estudar mais sobre isso. Pessoal, beleza? Quero que vocês mandem no chat se vocês entenderam alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida. Vamos fazer igual na última aula que eu achei que ficou legal, de 0 a 5 aí. Vamos ter botar de 0 a 10. Vamos botar de 0 a 5 aí. Como é que vocês estão? Deu para entender de 0 a 5? Manda aí no chat. 3 se foi mais ou menos. 2 se não acordou ainda, mas acha que entendeu alguma coisa, mas não tem o suficiente ainda de energia para calcular tudo que eu falei. 4, se tá beleza, já tomei os meus sucrilhos. 5, se o cara já é mestre e da próxima aula ele já vai vir daqui a aula. 4 é humilde, exatamente. 4 humilde, o cara é nerdzão, humilde, entendeu tudo, mas não quer humilhar geral. 1, se tá na mão de Deus, mas futuramente vai rever a aula lá no YouTube e vai entender legal. E 0, se tá triste, o cara ainda tá com o celular ainda em cima do rosto aí, tem acordo aí. É tudo bem. Beleza, tô vendo a galera humilde ali, botou um 4, botou um 3 aqui. Boa. Bom, alguém tem alguma dúvida específica antes da gente continuar, que queira compartilhar? Se quiser compartilhar, inclusive, pode abrir o microfone e fazer a perguntinha agora. Sobre o conceito, tá? Sobre atividade, vocês podem perguntar para o monitor de vocês. Bom, mas sobre o conceito, eu posso tentar ajudar vocês também. Exatamente. Qualquer dúvida é válida. Sempre, sempre. Qualquer dúvida é válida. Não fiquem na cabeça de vocês que é problema perguntar alguma coisa que vocês não sabem, tá? Eu acho que eu contei para vocês, mas na minha primeira aula Vou contar de novo. Quem tá nesse lado do professor aqui acha que pode ficar contando história que os outros querem ouvir. Não tem problema. Era a minha primeira aula de cálculo 1. A professora fez uma conta lá no quadro que não tinha nenhum número. Foi até engraçado para mim. Só tinha seno, cosseno, x e teta. E eu olhei para ela e falei, mas você não vai botar nenhum número, não? Ela falou, não, posso botar. Ela botou assim, 2 cosseno. Aí eu fiquei olhando assim para ela e falei, eu não entendi, não. Passou, ela fez a conta, chegou lá no resultado que ela queria. Na época eu não entendi nada do que ela fez. Aí ela falou assim, tá, mas qual parte você não entendeu? Eu falei, professor, eu não entendi já no começo, eu já não entendi a diferença do seno e do cosseno, eu não sei o que é, não. Aí ela, mas você não sabe o que é um seno e um cosseno? Eu falei, não, você estudou trigonometria? Eu falei, estudei assim, né? Sabia o que era um triângulo equilátero. Esse era o meu nível de trigonometria. Geometria, na realidade, não era nem trigonometria, né? Aí ela teve a paciência de, no final da aula, né? Eu lembro aquela aula certinho. Eu fiquei meia hora a mais, porque ela voltou e me explicou o que era um seno e um cosseno. Aí eu falei, bom, agora eu vou pegar esse exercício e vou fazer. Mas até então eu já não. Então, assim, nesses momentos em que você sentir que você não tem a base, que você não sabe de alguma coisa, pergunta. Não vai ter outra forma de você aprender se não for perguntando. Exatamente como o Alan falou ali. Vai ter muita gente que vai ter um conhecimento prévio, tá? Vai ter um conhecimento maior que vocês, mesmo fazendo cursinho aqui, porque tem gente que faz cursinho para entrar na faculdade por 2 anos e depois vai entrar na faculdade. Não que eu estou dizendo que isso não é válido, tá? Mas também não estou dizendo que é totalmente válido, porque tem algumas coisas que você vai ter que, mesmo você tendo uma carga grande, quando você chega para aprender conceitos, mesmo o cara sabendo fazer conta dessas contas que estão aqui, mas ele sabendo que é a carga, que é o campo elétrico, se tiver o problema lá, ele sabe resolver. Mas quando eu falo para ele o conceito,
Aí o cara vai ficar olhando assim para mim, tá? Não sei, não entendi. Eu falei, mas tu sabe fazer a conta, como é que eu não sabe o conceito? Vocês vão ver que para a aula de hoje isso vai ser o mais importante. O mais importante é você entender o fenômeno. Em física, assim, física e elétrica, tudo que envolver essa área, o mais importante é você entender o que está acontecendo. Porque na hora da prova, não vai cair a mesma pergunta que você tinha na lista com valores diferentes. Gente, isso não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Eu sei que isso acontece muito no ensino médio. A mesma perguntinha, só que mudou os valores. Não vai acontecer. Ele vai mudar alguma coisa no enunciado que vai mudar totalmente o jeito que você vai ter que resolver. E se você só entendeu como é que faz a resolução da equação, você não vai pegar o que você tem que fazer ali, tá? Então, bato novamente nessa tecla. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí no chat. Ou abram o microfone e fala, eu tenho uma dúvida. Beleza? Mas, por hora, a gente vai continuar. E como eu estava falando, entender. Entendam. Não... eu sei que muita gente vai usar e usa o grave para amanhã, porque amanhã tem que fazer alguma coisa, então eu vou aqui, ó, ler isso aqui, aí amanhã quando chegar lá, não, eu sei o que é, pau. Mas semana que vem já não lembro mais nada. Aconteceu muito isso comigo quando eu ia revisar a minha prova. Quando eu não tinha estudado a prova, eu olhava, mas por que você tem assim? Eu falei, rapaz, também não sei muito bem, não. Aí falar, mas tá certo. Eu falei, que bom, mas não usem muito desse método, não é legal. Porque depois você esquece. Mas quando você entende alguma coisa, eu coloquei ali para sempre, talvez para vocês para sempre pareça uma palavra forte, mas não é, tá? Porque às vezes o conceito sai da sua memória, mas se você vê aquilo de novo, se você lê o livro uma vez, já vai vir de novo. Você vai refrescar a sua memória e vai falar, não, eu acho que é assim que você vai resolver isso aí. Porque assim, eu não sei se, inclusive, uma coisa que nem todo mundo aqui tá pendente aí para esse maravilhoso mundo da engenharia, mas o que a gente faz é resolver problema. Resolver problema de tudo. Então, tudo você vai olhar e falar, cara, eu acho que você vai resolver por assim, talvez o conteúdo que você tem que dar uma olhada é isso aqui. Então, isso que é importante, tá? Beleza. Então, já vamos começar aqui o assunto da aula de hoje. Vamos falar de corrente elétrica. Isso aqui é maravilhoso. O assunto de hoje é maravilhoso. Gente. Vocês não estão entendendo a minha empolgação, a minha felicidade de estar trazendo esse conceito para vocês aqui nesse sábado pela manhã. Corrente elétrica digamos, o fenômeno elétrico que acontece quando você tem um circuito. Quando eu estou falando de circuito, eu estou falando o quê? Quando você tem uma conexão entre um caminho entre um polo negativo de uma determinada fonte e o seu polo positivo. Então, o que isso significa, né? Significa que eu vou ter um movimento dos elétrons. Veja, os elétrons eles vão. Lembra que eu falei para vocês, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, lembra lá do processo de eletrização por condução, né? Se eu encosto essas duas cargas, os elétrons que estão no material carregado negativamente, eles vão migrar para o material carregado positivamente, para o material que está com falta de elétrons. Lembre-se sempre. Quem se movimenta são os elétrons. Os prótons ficam paradinhos na deles, tá? Então, se eu estou carregado positivamente, não é que eu tenho mais prótons. Bom, eu tenho mais prótons do que elétrons, mas eu não tenho mais prótons do que os já originários no meu material. Já quando eu estou carregado negativamente, eu tenho mais elétrons do que o original do meu material. Beleza? Então, esses elétrons em movimento, então eu falei conceito de duas cargas se encostando, mas eu poderia ter, nesse nosso caso ali na imagem, vocês estão vendo uma bateria. Já vamos falar da bateria aqui, já para vocês assim, ó. Bom, peguei da última aula, já estou manjando. Uma bateria nada mais é do que podemos imaginar aqui, tá?
um capacitor que tem a capacidade de armazenar energia através de campo elétrico, só que ele consegue reter esse campo elétrico por um bom tempo. E ele guarda uma boa quantidade de carga, tá? Por que eu falo que ele consegue reter esse campo elétrico por um bom tempo? Porque ele tem algumas propriedades químicas com que fazem... Bom, ele não é... Primeiro, eu estou fazendo essa analogia para vocês entenderem bem o que ele é, tá? Mas ele não é exatamente chegar, professor, uma pilha é um capacitor? Mal menos, mal menos. O conceito de fonte se aplica. Mas ele é formado por duas placas planas, inclusive em espiral, assim, se vocês abriram uma pilha, não façam isso, porque pode dar problema, o negócio químico é meio louco, pode até explodir. Mas tem duas placas planas e no meio dele tem um material químico que gera uma determinada reação química lá e vai liberando elétrons e você consegue alimentar os polos dessa bateria aí. Mas você tem um lado positivo e um lado negativo, assim como a gente tinha no capacitor, e você tem uma forma de armazenar energia ali dentro. Por isso, inclusive, dependendo do formato da pilha, ou da forma como a pilha é construída, você pode carregar ou não carregar ela, tá? Isso é uma grande diferença. Se vocês nunca se perguntaram por que existem pilhas recarregáveis e por que existem pilhas não recarregáveis, isso se difere do conteúdo químico dentro dela. Tem algumas pilhas que elas foram feitas para simplesmente armazenar a energia que ela já vem de fábrica e dissipar ela, soltar ela, descarregar ela, gerar trabalho. E outras que podem gerar trabalho, mas elas também podem absorver e conseguir guardar a energia que é aplicada em cima delas, tá? Então, quando eu formo um circuito elétrico, é quando eu formo um caminho através do meu lado negativo até o meu lado positivo. Os elétrons eles vão conseguir, então, migrar do meu lado negativo para o meu lado positivo. Essa migração de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, se vocês verem na figura ali de baixo, se eu pegar um condutor, já vou falar para vocês outra coisa aqui. Geralmente é metálico, tá? Metálico. Já vi uns caras que conseguem conduzir no plástico. Tem uns polímeros que são condutores, tá? Tem polímeros que são condutores. Para aquelas... Na real, um bom exemplo é aquelas tintas. Não sei se vocês já viram aquelas canetas elétricas que eles falam. Que é aquelas canetas que você consegue montar um circuito elétrico com a tinta. Nada mais é porque dentro daquela tinta tem um material metálico que você consegue conduzir energia, tá? Por que geralmente são metálicos? Porque eu acho que vocês já passaram por esse conteúdo. A forma como que os elétrons se agrupam dentro de um material metálico é através de uma nuvem de elétrons, então eles conseguem caminhar, eles são dispersos muito bem no material. A facilidade com que você consegue desprender os elétrons é muito, muito boa. Então, isso é muito propício a você passar uma corrente elétrica por ele, tá? Então, se nós vemos ali na figura de baixo, você tem uma seção transversal, você pegou o fio e cortou ele assim, e ficou olhando ele. Se você cortou e ficou olhando, não vai acontecer nada, porque você acabou de tirar o campo elétrico e não está mais conectado, né? Não tem mais corrente. Mas digamos que você cortou e na real você só está olhando assim aí de cima uma visão. Isso é o Superman. Tá vendo o raio-x aqui? Se você considerar esse círculo dessa seção transversal, o que você vai estar vendo é várias carguinhas passando. Assim, no caso. Várias carguinhas passando. Cada carga que passar por segundo, você fala assim, por segundo você ficou contando ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pau. Ficou contando. O número de cargas que passar por segundo é o valor da sua corrente elétrica. Então, corrente elétrica é bem simples, inclusive, chegar a dedução da equação da corrente elétrica, ela é Q sobre T. Ou seja, o número de cargas que eu tenho pelo tempo em que eu fiquei observando. Tudo bem? Então, a unidade é coulombs por segundo, mas comumente, em 98% dos problemas que vocês vão ver corrente elétrica em ampere. Tá? Ampere é um sobrenome de um físico famoso aí, chega até pode brigar comigo, porque ele gosta de dizer sempre os nomes, mas é um cara, eu vou até falar aqui para vocês. Ampere, em homenagem a André Marie Ampère, que viveu de 1765 até 1836.
Enfim, foi dada a unidade de ampere em homenagem a esse cara aí. Muito bom. Inclusive, o cara é brabo das correntes elétricas. Então, beleza. Ah, mas você falou que nos materiais metálicos eu já tenho uma nuvem de elétrons. Ou seja, eu já tenho os elétrons. Quando eu falo nuvem de elétrons, tá? Significa que os elétrons eles não precisam ficar fixos em um lugar, em um material metálico. Eles podem ficar caminhando dentro daquela determinada nuvem. Eles são livres para se movimentar lá dentro. Mas se eu já tenho elétrons livres se movimentando dentro do material metálico, por que eu não tenho corrente elétrica no próprio material? Bom, simplesmente porque você não tem uma ordenação. Como assim uma ordenação? Quando você pega uma bateria, conecta o lado negativo ao lado positivo dela, você vai forçar, veja bem, não é uma coisa, não é magics. Você aplica uma força nos elétrons. Fazendo a campo elétrico, papal, força, cargas, polaridade, você faz com que os elétrons migrem em uma determinada direção forçada, mas ordenada. Todos eles vão do lado negativo para o lado positivo. Todos eles. Não vai ter um metido a bobo que vai ficar lá, não, eu não quero ir, eu vou ficar aqui, blá, curtindo na minha, vai ficar olhando todo mundo passando, e ele fala, eu sou diferentão, eu não vou. Não, todos eles vão. Você gerou um circuito elétrico, você tem um lado polarizado negativo, um lado polarizado positivamente, os elétrons vão migrar do lado negativo para o lado positivo. Beleza? Então essa é a diferença, e é aí que você começa a gerar uma corrente elétrica, quando você tem um movimento ordenado das cargas elétricas. Aí agora eu vou falar um negócio que vai deixar vocês tristes e confusos. Mas eu prometo que é a única coisa que vai deixar vocês confusos. Tristes, não sei. Convencionalmente, quando eu falo convencionalmente, usa sempre, toda hora, todo mundo usa assim. Apesar de que físico não gosta. Mas engenheiro eletricista, engenheiro mecatrônico, qualquer engenheiro que for estudar parte elétrica, utiliza a corrente elétrica positiva, ou seja, o sentido convencional é do lado positivo da fonte ou da bateria para o lado negativo. Vou deixar vocês um momento refletindo sobre isso que eu acabei de falar. Que isso que é divisor de águas. Tudo bem. Já deu para pegar, eu acho. O que que isso... mas o que que isso quer dizer? Bom, fomos enganados. Exatamente, fomos enganados. Eu, quando vi isso aqui a primeira vez, eu me senti enganado, eu me senti traído. Eu falei, por que nunca me ensinaram certo? Eu tenho para mim que isso aqui foi uma daquelas coisas na física que os caras usaram primeiro e descobriram depois, tá? E aí ele fala, cara, já todo mundo usa assim, deixa assim. Posso estar falando erroneamente, pode ter um motivo, enfim. Eu, particularmente, até hoje, estudando, não vi um motivo muito bom assim, não. Mas então, se considera que a corrente elétrica convencionada, ela flui do lado positivo para o lado negativo, só que nós sabemos que fisicamente quem se desloca são os elétrons que vão do lado negativo para o lado positivo. Mas quando for resolver circuitos, sempre vai estar... circuito sempre vai estar na convencionada, tá? Problemas de física, às vezes eles vão falar para você, use... considera a corrente como sendo o deslocamento dos elétrons. Sempre. Ela é o deslocamento dos elétrons, mas o sentido do deslocamento dos elétrons. Ou o sentido convencionado. Geralmente eles colocam o sentido convencionado, tá? Mas eu não vou garantir para vocês que em algum momento vocês vão ter que fazer a conta considerando o deslocamento dos elétrons. Mas geralmente é o convencionado. Beleza? Isso é um ponto de confusãozinha, mas é um ponto mais de... termos práticos, não vai fazer muita diferença para vocês, tá bom? Mas em termos físicos, lembre sempre em termos físicos, isso conceitualmente está equivocado. Porque a corrente ela é o movimento dos elétrons. Os elétrons fluem do negativo para o positivo. Convencionalmente, utilizamos a corrente positiva
do lado positivo da fonte até o lado negativo. Ah, eu estou falando fonte. O que é fonte? Fonte nada mais é do que qualquer material ou qualquer objeto que consiga fornecer para você uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial quando conectado a uma carga. Aqui nós vamos definir conceitos bem importantes. Fonte e carga. Por que uma carga? Bom, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas quando você gera essa diferença de potencial, ou melhor, quando você gera a corrente elétrica, se o material, veja, se aquela pilha ali não é recarregável, eu não posso fazer com que os meus elétrons voltem para a minha pilha. Isso vai dar problema. Ela não aceita carga de volta. Isso que eu quero dizer com não recarregável, tá? Ela consegue fornecer elétrons, mas ela não consegue receber elétrons. Então isso dá problema. A pilha queima. Mas vamos considerar inicialmente que ela é recarregável. Está fornecendo os elétrons, está aceitando os elétrons. Você fez um curto. Tudo bem? Da geladeira é interessante. Só que você, nesse momento que você está gerando essa corrente, você geralmente utiliza uma carga que é a carga de interesse que você quer que consuma aquela energia. Alguém tem que consumir a energia, tá? Geralmente as fontes, a maioria das fontes, ela não aceita que você feche o circuito dela. Fontes são fornecedoras de energia, elas não são receptoras, muitas das vezes, tipo em 99%. Então vamos levar que fontes não são receptoras de energia. Elas precisam pegar aquela energia que ela está fornecendo e descarregar em cima de alguma carga. Nesse caso que vocês estão vendo no slide, uma lâmpada, um resistor, um liquidificador, um motor em geral, uma geladeira, como foi citado, uma máquina de lavar. Então, quando você conecta o seu aparelho eletrônico, o carregador do seu celular na tomada, o que você está fazendo, porque você tem dois pinos, o que você está fazendo, você está fechando um circuito com o carregador, ó, um circuito. Tem a tomadinha aqui, tá vindo energia, fechei o circuito, tá voltando energia. Ou seja, alguém, no caso a Celesc e os geradores da Celesc, está provendo energia para a gente fechou um circuito e o nosso celular, o nosso carregador, ele está consumindo aquela energia. Tá bom? Beleza, então conceito de carga. Carga é sempre alguém que está consumindo energia, fonte é sempre alguém que está fornecendo energia. E a base de circuitos elétricos você precisa de uma fonte, você precisa de uma carga. Tá? Essa carga pode utilizar energias de várias formas, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, aqui trazendo o conceito lá de diferença de potencial, só que agora a gente vai aplicar bem específico a circuitos elétricos, não que lá já não seja. Mas é como a gente viu, então a nossa diferença de potencial, nosso DDP, a nossa energia, nosso potencial elétrico armazenado, nossa força eletromotriz, a nossa tensão, ela sempre está relacionada a uma fonte geradora, a uma fonte que pode produzir trabalho, é uma fonte que armazena energia e ela pode produzir trabalho, tá? Então, quando conectada, então um conector metálico, mas basicamente o que eu estou falando para vocês ali quando ela é conectada a um circuito com um conector metálico, que ela pode produzir corrente, nós também podemos escrever a tensão, essa força eletromotriz, como sendo o trabalho que ela pode gerar, ou seja, a energia que ela tem armazenada, dividido pela quantidade de carga aqui, tudo bem? Que aquele material tem. Então, isso é tensão também, isso é força eletromotriz também, tá? Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Qzinho ali, só para ficar mais claro, é a quantidade de carga que a gente tem no nosso condutor elétrico, tá? Então, por exemplo, eu tenho 60 joules armazenados naquelas baterias ali, eu tenho um condutor elétrico que tem, sei lá, 20 cargas, 20 coulomb. E aí é só colocar ali
naquela equaçãozinha você vai sair com o valor da diferença de potencial que você vai ter, tá? Falando de circuitos elétricos, essa não é a forma como a gente trabalha comumente, a gente vai ver daqui a pouco ainda, mas isso aqui também está no conceito, pode ser que caia alguma coisa. Eu tenho, se falar em Joule, se falar em Coulomb e pedir tensão, você já sabe que você tem que usar por aqui, tá bom? E o que é mais interessante, onde a gente começa a brincar, é essas fontes, que aqui a gente está trabalhando como pilha, tá? Mas é fontes elétricas. Tá? O seu carregador celular é uma fonte, tá? Ou melhor, desculpa. O seu carregador celular é uma fonte DC, ele transforma energia AC em DC, mas isso é outra coisa. Vamos falar outra coisa. Um gerador a óleo, a diesel, é uma fonte. Aquele bagulho de energia solar, uma placa de energia solar, se conectada a um inversor corretamente, é uma fonte de energia. A sua tomada é uma fonte. Na realidade, o que é uma fonte é um gerador que está conectado lá no poste. Uma fonte de energia, uma fonte bancada, existem várias formas de você gerar energia. E uma pilha é também uma fonte de energia limitada, porque ela tem uma capacidade, ela vai perdendo com o tempo. Como muito bem dito pelo Marco, se você botar na geladeira, você pode recuperar um pouco de carga, mas na realidade o que acontece é um efeito químico ali em relação à temperatura. Funciona parcialmente, mas não é sempre. Você não vai sempre botar na geladeira e ela sempre vai funcionar. Vai carregar, tá? Você pode também, isso é bem interessante e bem importante para a gente em circuitos elétricos, conectar fontes de energia de duas formas. Em paralelo ou em série. Tá? Fontes de energia. A gente está abstraindo o conceito. A gente está falando aqui de sempre, tá? Quando a gente fizer aqui nos exemplos, para simplificar, a gente vai sempre estar falando de fontes sendo bateria, por quê? Porque bateria tem a mesma tensão. Tudo bem? E existe um certo problema em você associar fontes de tensões diferentes, em série, por exemplo. Não, paralelo. Por que existe uma diferença, um problema em você associar fontes de tensão em paralelo? Lembra que eu falei para vocês que fontes de energia, muitas vezes elas só fornecem energia e não recebem? Se eu pegar uma fonte de energia com 10 volts e conectá-la em paralelo com a fonte de energia de 5 volts, ou seja, eu estou conectando os terminais delas, o que vai acontecer? Vai acontecer que a fonte vai tentar se equalizar, correto? Porque uma tem 10 e uma tem 5. A diferença potencial, elas vão tentar se equalizar. Então, uma vai tentar começar a doar elétrons para a outra. Se você fizer isso, ela vai queimar uma das fontes, porque essa fonte está preparada para fornecer, não para receber. Só que como ela tem potencial diferente, elas vão tentar se equalizar, tá? Mas assim, abstraindo esse conceito aqui, a gente vai falar sempre de fontes com o mesmo valor de tensão. Então não vai ter nenhum problema você associar elas, tá? E para os nossos exemplos, isso é o que mais acontece, porque a gente está trabalhando com pilhas. Então, pilhas geralmente são de 1,5 volts, 9 volts, enfim, baterias, pilhas aí no controle, pilhas no seu controle do seu videogame, pilhas no controle da televisão, bateria nos brinquedos dos irmãos de vocês, ou no brinquedo de vocês também. Pilhas no controle do ar-condicionado, pilhas no controle... Pilhas. Beleza? A simbologia é aquela ali que a gente está vendo, ela parece um capacitorzinho, né? Lembra que o capacitor é só sem aquelas barrinhas. Aquelas barrinhas ali significa que tem um material isolante, quimicamente isolado, e ele consegue armazenar energia ali dentro. E você tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Então, existem duas formas de você associar essas fontes. Se você associar em série, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que é o seguinte, se uma pilha fornecia 1,5 volt, o valor de Joule por Coulomb que ela conseguia fornecer era 1,5 Joule por Coulomb, ou seja, a energia por carga era 1,5. Se eu pego essa energia aqui e boto mais uma energia aqui em cima, ó, positivo com negativo, tá? O que aconteceu? Eu tinha uma pilha, duas pilhas separadas de 1,5. Se eu botar uma em cima da outra, formei uma pilha maior ainda. Veja bem, aqui está o negativo e aqui está o positivo. Ainda está na mesma polaridade que eu tinha antes, só que agora eu tenho uma pilha maior. Agora a minha energia armazenada, total, é maior.
Então, agora, a minha energia, na realidade, quando eu associo fontes em série por quê? O negativo de uma das pilhas está conectado ao positivo da outra. Eu somo as energias. É isso que acontece. Soma as energias. Ué, se eu tinha uma energia armazenada aqui, uma energia armazenada aqui, e a corrente flui daqui para cá, do positivo para o negativo, convencionalmente, positivo para o negativo, se eu pegar o negativo dessa e botar aqui mais uma fonte em cima, ainda tem do positivo dessa para o negativo dessa? Ué, a energia, ela pegou, passou aqui, pegou uma energia, bal. Pegou aqui, passou outra energia, bal. Qual vai ser a energia final que vai poder, o trabalho final que eu vou poder realizar? A soma dos dois trabalhos. Então, associação de fontes em série, eu somo os valores de tensão. Então, se cada pilha, naquele exemplo, tinha 1,5 volts, no final eu vou ter, com duas pilhas em série, eu vou ter 3 volts. Tudo bem? 3 joules por coulomb. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso intervalo. Alan, me lembra qual é a hora do nosso intervalo? 10 horas? 10 horas. Beleza. Daqui a pouco, então, daqui a pouco mais ou menos. Mas assim, ó, eu vou fazer hoje com vocês, vou fazer o seguinte. A teoria já está, daqui a pouco já está finalizando, tá? Porque eu sei que é muita coisa. Apesar de ser muito legal, apesar que eu sei que vocês estão aqui nesse momento. Meu Deus, que conteúdo legal, como é que eu pude viver sem isso? Como é que eu não fico pensando no valor das pilhas do meu controle? Como é que eu não acordo e fico, cara, olha aquela diferença de potencial naquela tomada? Como é que eu não agradeço a tomada por carregar meu celular e falar, cara, obrigado pelo trabalho de energia que você realizou a noite inteira, pela quantidade de joule, de coulombs que você conseguiu transferir para o meu celular e agora eu posso usar ele sem estar conectado na tomada. Eu sei que está todo mundo assim. Não tem problema, eu também fico assim. Mas eu vou passar um pouco mais aqui do que a gente precisa de conteúdo. Depois do nosso intervalinho, a gente vai fazer algumas atividades, mostrar umas simulações, porque hoje é aqui, ó, já aula dinâmica. Dinâmica, beleza? Então vamos lá. Associações em paralelo para fontes. O que acontece na associação em paralelo? Bom, ali na figura, vocês podem ver que eu tenho... É como se eu tivesse duas pilhas em série. E... Duas pilhas em série. E aqui, duas pilhas essa série está em paralelo com outra série, tudo bem? Eu tenho 4 pilhas, mas veja a conexão delas, ó. Essas duas de cima aqui estão em série, porque o negativo dessa bateria está conectado ao positivo dessa, então aqui é uma série, como essa daqui. Série não Netflix, série pilhas, energia. Aqui eu tenho outra série, positivo conectado negativo. Veja que eu formei uma pilha maior com a soma das energias delas, a soma dos trabalhos que elas conseguem gerar. Então, eu tenho... então, se cada uma tem 1,5, então eu tenho 3 volts aqui em cima e 3 volts aqui embaixo. Tudo bem? Mas, então, qual que é o benefício de eu conectar elas em paralelo? Bom, se você... Lembram o que é tensão, né? Joule por coulomb. Quantidade de cargas. Vamos voltar aqui, vamos lembrar o que é corrente. Corrente é coulomb por segundo. Se essa pilha... Vamos falar essa pilha de 3 volts aqui. Se essa série de 3 volts era capaz de fornecer para essa carga aqui uma determinada quantidade de coulombs por segundo. Que ela tem uma limitação, não é infinito. Não é assim, eu vou te entregar quantos coulombs você quiser. Não, tem uma limitação, porque você tem vários conceitos resistivos, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem vários conceitos com que limitam a quantidade de coulombs que eu posso fornecer para uma carga. Então, se aquelas duas pilhas... Por isso que vocês vão ver, bom exemplo, carregador de vocês, celular. O que é o Power Charge, Super Charge? Não, meu carregador é 3 ampere. 3 ampere. A mais antiga era 1 ampere. Por que com 1 ampere ele carrega devagar e com 3 ampere carrega rápido? Olha, é isso que eu estou falando para vocês. Isso que devia estar na cartilha de
coisas básicas da vida, cara. Aprender eletricidade básica. Para quê? Para quando você for comprar o carregador do cara, o cara da barraquinha, chegar e falar pra você assim, não, pode levar esse carregador aqui, que esse carregador é bom. Aí você vai perguntar para ele, não, mas pera aí, meu amigo. Eu fiz o cursinho para vestibular da UFSC Joinville. Quantos amperes tem nesse carregador aí? Não, mas isso aí é só um número, cara. Você não se importa, não. Aí você já vai dar uma aula para eles. Vai falar, não, meu amigo, ampere significa a quantidade de coulombs por segundo que esse carregador é capaz de fornecer para o meu celular. Quanto mais coulombs por segundo ele puder me fornecer, mais rápido o meu celular vai ser carregado. O cara já vai entrar em choque. O cara da barraquinha não vai saber nem o que falar. Talvez ele até te dê o carregador, porque você tirou ele da base. Aí ele vai te cobrar o mesmo preço, talvez faça um pouco mais barato. Mas você não vai ser mais enganado quanto a isso. Então, quando você pega uma fonte que é capaz de fornecer um determinado valor de coulombs por segundo, coloca outra fonte aqui, paralelo, conecta o negativo, negativo, positivo, positivo. Nesse ponto, você está gerando, se elas têm o mesmo potencial elétrico, tá? Você está gerando uma corrente ali entre as duas? Não, porque elas têm a mesma diferença de potencial elétrico. Lembre-se que corrente acontece quando você tem uma diferença de potencial elétrico entre uma fonte e uma carga. Aí lembra que eu falei quando você queima fontes? É porque você tem duas fontes, gerou uma potência de diferença, uma diferença de potencial elétrico e vai gerar corrente. Se elas têm o mesmo potencial, por isso que a gente está tratando de pilhas, você não tem uma diferença de potencial, elas têm o mesmo. Se você não tem diferença de potencial, você não gera corrente, tá? Então, o que vai acontecer? Duas fontes aqui. Essa tem a capacidade de X coulombs por segundo e essa aqui também X coulombs por segundo. Quando você colocar elas em paralelo, conectando os terminais positivos e negativos, não vai gerar corrente, porque elas têm o mesmo potencial. Mas aí você coloca uma carga aqui em cima, ou aqui embaixo. Enfim. Agora, você tem uma diferença de potencial, não entre as duas fontes, mas entre as fontes e a carga. O que vai acontecer? Vai gerar uma corrente. Mas essa corrente, ela vai tentar equalizar, ou melhor, ela vai tentar descarregar energia, vai tentar fornecer energia, vai tentar fornecer coulombs por segundo para a carga, não para as fontes. Só que se eu tinha uma fonte, ela conseguia doar uma quantidade de X coulombs por segundo, a outra fonte também X coulombs por segundo. Quanto que vai ser o total de coulombs por segundo que eu tenho na carga agora? 2x coulombs por segundo. 2 vezes o valor que eu conseguia entregar, porque eu coloquei duas fontes. Ah, então você está me falando que se eu conectar 2 carregadores de celular em paralelo, eu vou conseguir carregar o celular mais rápido? Calma aí, meu jovem padawan. Não faça isso. Você pode fazer as coisas pegarem fogo, que não é interessante. Mas, teoricamente, sim. Só que existem, no caso do carregador de celular, no carregador de baterias, existem também uma limitação que a quantidade de coulombs que as baterias conseguem receber por segundo, tá? Então, por isso que não existe um carregador de 10 amperes. Que a bateria não consegue absorver 10 amperes. Beleza? E sempre, isso é interessante. Isso é um conceito que não está aqui na aula até, mas que vale a pena vocês pegarem também nessa ideia, nesse misticismo que nós estamos desvendando agora. Quem pede o valor de Coulomb é a carga. Como assim? Ué, é a mesma coisa que eu estou aqui conversando com vocês, né? Eu estou jogando um monte de informação aqui por segundo. Blá, 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 informação. Porque aqui tem informação. A quantidade de informações que vocês vão absorver não é a mesma quantidade que eu estou mandando. Se a gente estivesse num bate-papo face a face, vocês iriam falar, cara, eu só consigo absorver 10 informações por segundo. Não adianta eu falar 15, vai ser jogado fora. Então eu tenho que falar 10 informações por segundo, tá? Existem algumas fontes de corrente controlada, enfim, isso é outra coisa. Mas no princípio de conceitos elétricos a carga requer, ela pede para a fonte, pede uma quantidade de corrente, ou seja, uma quantidade de coulombs por segundo. A fonte, se ela puder fornecer, ela vai fornecer aquela quantidade. O que acontece? Vou usar o exemplo do celular de novo. O celular de vocês, ele tem power charge. Consegue carregar com 5 amperes. 3 amperes que seja.
Tá lá, carregando rapidão. Parece até o turbocharge aqui. Esse celular é Android. Se você conectar um carregador mais piorzinho, ou enfim, com a quantidade de capacidade de corrente dele mais baixa, de 1 ampere, o que vocês veem na tela? Carregando lento. Ué, o que aconteceu? Significa que o software interno reconheceu que a bateria ela poderia pedir até 3 ampere. Ela pediu, ela tá pedindo, tipo assim, cara, manda corrente, cara, manda corrente. Só que a fonte está mandando só 1 ampere por segundo, porque é o que ela consegue mandar. Ou melhor, desculpa, 1 ampere por segundo não. 1 coulomb por segundo. O que aconteceu aí? Como assim a minha... Por que existe essa limitação? Porque existe a limitação da quantidade de coulombs por segundo que a fonte consegue fornecer e também existe a quantidade de coulombs por segundo que a carga requer, tá? Não necessariamente a carga vai ter o que ela quer, porque nem sempre você tem tudo que você quer na vida. Isso é uma coisa que a gente já aprendeu aí, né? E nem sempre a capacidade total que a fonte pode fornecer é o que a carga vai requerir. Porque não é tudo que você quer que os outros querem também. Beleza? Que conhecimento, física, eletricidade, vida, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Beleza? Então, a associação em série soma as energias, ou seja, soma a tensão. Soma a tensão. Ou a força eletromotriz. A associação em paralelo somo as correntes. A capacidade de corrente que cada fonte tem para me fornecer. Se eu tenho duas fontes de corrente de 2 ampere associadas em paralelo, significa que eu posso retirar daquele conjunto em paralelo 4 ampere. A quantidade de carga que essa de cima pode fornecer, a quantidade de carga que a de baixo pode fornecer, minha carga ela vai estar puxando das duas. Então, significa que eu vou estar consumindo 4 ampere, 4 coulombs por segundo. Pessoal, ficou claro como esse dia maravilhoso em Joinville, apesar de um pouco cinza, mas vocês estão vendo o sol, isso aqui é luz natural. Isso aqui é... Para quem passou aí 2 semanas levando chuva, isso aqui é uma beleza. Isso aqui tá paraíso. Isso aqui tá pique Bahamas, Maldivas aí, qualquer outra praia que vocês quiserem. Fortaleza, por que não? Como eu falei, eu sou do Ceará. Fortaleza é uma praia linda, maravilhosa. Salvador aí, para quem já foi na Bahia. São Chico aqui do lado. Então, tá legal aí, galera? Como é que vocês estão? Fala para mim. A gente vai entrar no último conceitozinho agora, antes do intervalo. Mas até agora, vai lá, vamos lá, de 0 a 5 de novo. 0 a 5, como é que estamos? 5, desumilde, entendi tudo. 4, humilde, entendi, mas não quero falar que entendi tudo. 3, estamos mais ou menos ainda processando o que eu falei. 2, a gente já levantou da cama, mas ainda está fazendo café. 1, não estamos tão bem ainda, estamos meio desnorteados da noite passada ainda. Sexta-feira é sempre complicado. E 0, tá com o celular aí desligado. Não pegou a dica de comprar carregador na barraquinha. 0 se perdeu um pouco. Beleza? 3,5. Cara que tá nem 4, nem 3. Tá 3,5. Tá tudo bem. Beleza, galera. Fico feliz que estamos aqui. A Yara aí tá entendendo tudo, mas acho que já aula que vem, eu acho que então já podemos aí com a Mayara trazer um exemplo para a gente aí para explicar para todo mundo, então, dessa parte. Fico feliz aí, Mayara, obrigado aí pela sua participação. Tranquilo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouco sobre resistência elétrica. E para falar de resistência elétrica, com tudo que a gente viu até agora, se torna simples. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de uma carga? Nós precisamos de um elemento que absorva a energia que a gente forneceu. Por quê? Porque a fonte, ela fornece energia, ela não absorve energia mais. A gente não está tratando mais de capacitores, tá? A gente está tratando de fontes elétricas. E elas têm essa característica, elas são fornecedoras de energia. Elas geram energia para você, mas elas não absorvem de volta. Então,
quando você está no seu celular novamente, você tem um carregador que ele gera energia e a bateria do celular vai armazenar energia. Você sempre precisa sempre de um elemento que fornece o elemento que armazena, tá? Então, a resistência elétrica nada mais é do que o conceito por trás do material dissipar a energia, digamos assim. A gente vai ver, sempre tratar, se cuidar da cedo, a gente vai tratar de energias dissipativas, mas você pode ter energias que armazenam também energia, como o capacitor. O capacitor nada mais é do que um elemento que está no seu circuito, que ele é capaz de pegar essa energia que foi fornecida pela fonte e absorver ela e guardar em forma de campo elétrico. Assim como uma bateria recarregável também consegue fazer. Existem também outro elemento do circuito, que é da próxima aula, mas já dando spoiler, que você consegue guardar energia através de campo magnético, que é o indutor. Mas no caso do resistor, a gente não está necessariamente interessado em armazenar energia. A gente quer dissipar aquela energia para gerar trabalho, de alguma forma. O exemplo mais claro e mais simples que todo mundo vai usar com vocês, o seu chuveiro elétrico. Você está interessado em gerar calor. Beleza, como é que eu vou gerar calor? Bom, você pode chuveiro a gás antigo. Chuveiro a gás antigo nada mais é do que o gás. Você taca fogo no gás e o gás vai esquentar a água. Mas vamos no conceito que você não quer tacar fogo nas coisas. Então, já descartamos também a possibilidade de fazer uma fogueira, esquentar a água e tomar banho com água quente na fogueira. Descartamos essa possibilidade também. Muito perigoso. Em apartamento ia gerar uma sujeira desgraçada. Lenha, ia ter que ficar cortando lenha todo dia. Aqui não ia ter como. Chuveiros elétricos. Qual que é a praticidade dele? Bom, primeiramente, ele não pega fogo se você usar ele corretamente. Segundo, você não precisa de lenha para fazer, a não ser que você tenha um gerador a carvão. Mas ele funciona da seguinte forma: você aplica uma corrente elétrica sobre um determinado condutor, um material especial, tá? Especial. Não é qualquer material que você bota lá e ele vai gerar a quantidade de calor que você precisa. Existem estudos sobre isso, tá? Existem a resistividade de material, mas vamos abstrair desse conceito. Um determinado material que você aplica a corrente elétrica, ele vai gerar calor para você. O que está acontecendo aí nesse meio? O que está acontecendo é que aquele material ele tem uma determinada resistência elétrica. Significa que o quê? Desculpa. Que ao você fazer os elétrons caminhar por esse material, os elétrons aqui, ó, eles não têm essa facilidade de chegar e passar. Eles vão encontrar barreiras, eles vão fazer tipo, tô vendo aqui, pau, bateu, mas ele passou, conseguiu passar ainda. Essa questão de você bater em alguns outros na rede cristalina, por exemplo, isso é o que gera a característica de resistência elétrica. É a quantidade de, digamos assim, a gente está falando de ohms aqui, tá? A gente não está falando. É basicamente a minha força de oposição à passagem dos elétrons. Se o material tem uma resistência alta, significa que para você conseguir passar os elétrons por ele, você vai ter que botar muita corrente, você vai ter que botar muita carga. Tipo assim, jogar muita carga, daí você vai conseguir vencer aquela resistência elétrica. Se você tiver um material de resistência baixa, significa que qualquer correntezinha elétrica ali que tentar passar, ela vai passar fácil. Tipo assim, ó, pum, passou. Quase não vai colidir. E essas coisas leva como conceito de resistência elétrica, tá? Sempre na nossa cabeça. Alan? Você vai falar alguma coisa? Eu só ia falar que tava dando um chiadinho no microfone de vez em quando, Lucas. Vai dar uma ajeitada, acho que é mau contato. Eu acho também que é mau contato. Vamos ver se vai melhorar. Se não melhorar. Melhorou? Aham. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, essa oposição às passagens dos elétrons não é que ele não vai deixar passar sempre, tá? Bom, o que é um material isolante? É um material com resistência infinita. É um material com resistência infinita. É um material que, para você conseguir romper
conseguir passar a barreira de resistência que ele tem, você vai ter que botar muita corrente, vai muita corrente mesmo. Então, para que serve a fita isolante? Bom, para que quando você estiver mexendo num fio e ele estiver desencapado, ou seja, tiver o cobre exposto, o condutor metálico exposto, e ele estiver passando corrente, se você encostar no fio, você vai tomar choque. Porque você tem um referencial terra no seu pé. A corrente vai vir pelo seu corpo aqui, ó, vai para o terra. Isso é um caminho fácil para a corrente passar. Você vai tomar choque. Se o material estiver isolado, se tiver uma fita isolante, você encostar, não faça isso, mas se tiver, e a fita isolante for boa, você tem a corrente vindo pelo fio, a resistência da fita isolante e a resistência do seu corpo. A resistência da fita isolante é muito alta, a corrente não vai conseguir passar. Ou a corrente que conseguir passar vai ser muito pequena, que você nem vai sentir. Tá bom? Então, resistência elétrica, oposição à passagem de elétrons. Não significa que eles totalmente se opõem, mas materiais com resistências altas se opõem muito, se opõem mais. Materiais com resistências baixas, eles deixam que quase livre a passagem dos elétrons, tá? Mas é muito importante. Por que é importante o conceito de resistores? Ora, porque vai ter momentos que eu quero ter uma corrente alta em algum momento do meu circuito, vai ter momentos que eu quero ter uma corrente baixa, vai ter momentos em que eu quero que ele gere um determinado nível de calor, porque resistores, quando a gente está falando de resistores elétricos, eles existem existem resistores de vários tipos, tá? Resistores NTCs, que são resistores de temperatura, resistores fotossensíveis, que dependendo da luminosidade, ele altera a resistência dele. Então, como é que funciona a lâmpada do poste? Que alguns jovens utilizavam antigamente. A gente fala antigamente porque eu acho que não existe mais isso hoje. Mas ia lá com o laserzinho, conseguia ligar o poste. Nada mais é porque você está incidindo luz sobre uma determinada resistência. Essa resistência que era alta, quando recebe um certo nível de luminosidade, ela faz com que a resistência diminua. Quando a resistência diminui, a corrente é capaz de passar pelo circuito e ligar a lâmpada. É assim que funciona um resistor fotossensível. Tá? É aqui que começa, a gente está começando a chegar na parada. Estamos chegando lá. Já viu vários conceitos, a gente está começando a chegar na parte legal. Tá? E a resistência do material, ela é dada por a tensão aplicada sobre o material pela corrente passada por ele. Ou seja, ela é dada pela diferença de potencial entre o terminal positivo e negativo e a corrente que passa pelo resistor. Tá bom? E a resistência é dada em ohms. Também em homenagem... eu pulei a do volt, né? Deixa eu falar do volt para vocês aqui antes que o Diego brigue comigo quando ver a aula gravada. O Volt é em homenagem a Alessandro Volta, que viveu de 1745 a 1827. Ele era um cientista italiano. E a resistência Ohm é dada em homenagem a George Simon Ohm, que era um cientista alemão que viveu de 1789 a 1854. Beleza? Aí... Agora a gente chegou. Tudo isso que a gente estudou até agora é para esse momento. Vocês estão comigo? Estão comigo? Agora vamos lá. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Agora a gente vai ver tudo aquele estudo de cargas e tal, campos elétricos e pá, se resumem a essa equação. Tem uma série de vídeos, eu não lembro se está... Bom, não é do YouTube, mas está no YouTube também, que vocês podem ver as equações mais bonitas da física ou dos campos. E eles dizem que as equações, elas obviamente têm que explicar o fenômeno físico, ou tem que explicar um fenômeno químico, um fenômeno. Tem que ser uma equação testada e provada. Lembre-se que na física e na ciência a gente nunca sabe de tudo. A gente testa as coisas. E aquilo é verdade até que se prove o contrário, e pode se provar o contrário, tá? Na história a gente tem vários exemplos disso.
Mas existem vários conceitos para que uma equação ela seja diferenciada, digamos assim, seja bonita. E essa equação da lei de Ohm, ela é linda, cara. Porque ela é simples. Mas, ó, já, por ela não ter divisão, ela já é maravilhosa, magnífica. Só tem multiplicação, né? Mas ela te diz, tanto em 3 letras e um igual, essa equação te diz tanta coisa. Resumindo a lei de Ohm para vocês, vou até ler o que está escrito ali. Eu até fiquei emocionado nesse momento aqui, eu até posso me perder nas palavras. Mas a lei de Ohm ela estabelece que a corrente I produzida em um condutor metálico é diretamente proporcional a DDP V aplicada nele. Ou seja, a sua resistência elétrica é constante. Então veja assim, olha o quanto de informação que essa equação traz para a gente. Essa equação está falando para a gente que é o seguinte. Primeiro, a resistência de um material, ele não muda do nada. Como eu falei para vocês, existem materiais fotossensíveis, termossensíveis, que dependendo da temperatura aumenta a resistência ou diminui a resistência, dependendo da luminosidade aumenta ou diminui. A gente não está trabalhando deles agora. Existem equações específicas para tratar desses materiais. Mas de uma resistência com fio metálico ou um resistor comum, uma carga comum, a resistência ela é constante. O que varia é a corrente e a tensão. Até aí tudo bem, até aí eu só li a equação. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que quanto mais tensão você colocar no resistor, sobre o resistor, menos corrente ele vai consumir. Como assim? De novo. Quanto mais tensão eu colocar, quanto maior o V, menor vai ser o I. Para manter a igualdade dessa equação. Quanto maior o I, menor vai ser o V. Então você está me dizendo, então, que quanto maior a diferença de potencial da minha fonte, menor vai ser a quantidade de coulombs por segundo que eu vou consumir no meu resistor. Bom. E quanto maior a minha capacidade de fornecer coulombs por segundo, maior a minha corrente, menor vai ser a diferença de potencial que eu preciso em cima daquele resistor. Bom. E isso, meus senhores, ó. Isso aqui é para explodir a mente de vocês. Porque a partir dessa equação, a gente vai gerar o nosso último conceito, que é o conceito de potência elétrica. Que potência elétrica, ela é uma relação do quanto de energia, o quanto de trabalho eu gerei em cima daquele resistor, daquele material, potência elétrica é o quanto de trabalho que a fonte conseguiu realizar, né? É dado em watts, então é uma potência realmente. E eu consigo entregar a mesma potência e se eu quiser, olha isso é muito louco. Eu posso aumentar a minha tensão para diminuir a minha corrente e isso tem características construtivas muito importantes, porque quanto maior a corrente, maior precisa ser a bitol do meu fio. Meu fio precisa ser grande, porque quanto maior a corrente, mais colisão de elétrons eu vou ter com o núcleo que está no meu material. Mais colisão, mais calor isso vai gerar no meu material. Meu fio vai esquentar muito. É o que você tem no seu resistor de chuveiro. Só que eu posso também aumentar a tensão em vez de aumentar a corrente. Se aumentar a tensão, eu estou gerando a mesma potência. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas E aí, eu vou ter uma corrente baixa, só que eu estou transferindo potência. Bom.
Deixa eu pular rapidinho para vocês aqui, só para a gente ver isso aqui. Opa. Então, essa potência, essa minha energia em watts, essa energia que eu consegui transferir, ela pode ser expressa de algumas formas, mas vamos nos concentrar na última forma, que é a forma mais comum, que é P igual a VI. Se eu tenho o mesmo resistor e eu quero transferir potência, então eu posso trabalhar com ou aumentando a tensão ou aumentando a corrente. Se vocês não conhecem, mas vale muito a pena conhecer o conceito das linhas de transmissão. As linhas de transmissão hoje elas são em corrente alternada por alguns motivos. Tá? Existem projetos para fazer linha de transmissão DC, mas hoje ela é transmissão AC. Conheçam também a história. Se vocês ainda não viram o documentário sobre Nikola Tesla e Thomas Edison, conheçam a história desses caras. Conheçam a história do Nikola Tesla, principalmente. Foi um cara muito foda. E foi ele que propôs as linhas de transmissão em modelo AC, por alguns motivos. Mas um dos motivos, se vocês virem a linha de transmissão, ou conhecerem, essas linhas de transmissão dos postes, ela tem os fios maiores em cima, os menores embaixo, os que vão na vertical, que é o que vai para sua casa. E o DDP de cada fio desse é diferente. Lá em cima tem uma tensão muito alta aqui, ó, rolando. Eu não, na cidade, se eu não me engano, é 13 mil volts, tá? Na casa dos 13 mil. Nesses postes menores, sem ser essas linhas de transmissão maiores que a gente tem aqui, aquelas aranhazonas e tal. Eu só lembro mais dos postes. Os postes lá em cima passa 13 mil volts. Na que passa na vertical, passa 220 para a gente. E é o que a gente puxa para nossa casa. Por que a gente não pega 13 mil? Bom, primeiro que você ia ter uma diferença potencial muito grande e a corrente que você ia conseguir fornecer para os seus aparelhos ia ser muito baixa. Só que para transmissão, a gente pode usar, então... Bom, então por que não é tudo 220? Bom, imagina o quanto de aparelho que você tem conectado na sua casa. Por aquela equação de P igual a V vezes I, se eu estou com 220 eu estou ligando, sei lá, uma potência de... Vamos fazer aqui rapidinho para vocês, que conta de cabeça já não é mais o meu forte. Se eu estou aqui com uma potência de chuveirozinho comum desses hoje, 7.000 watts, se eu dividir por 220, isso quer dizer que eu estou puxando uma corrente de 31 ampere, 31,8. Isso é muita corrente. O fio para aguentar uma corrente dessa, isso que a gente usa por poucos minutos, ou deveria, tá? Mas imagina passando corrente o dia inteiro, esquentando o dia inteiro. Se alguém aqui já instalou um chuveiro, ou já viu alguém instalar um chuveiro, vê que o fio que a gente usa para o chuveiro é um fio mais grosso. Por quê? Porque é muita corrente, são 31 ampere passando ali. Então, a quantidade a resistência daquele fio, ela tem que ser mais baixa, por isso que eu preciso de uma área maior, concentrada, e ela tem que conseguir dissipar calor de uma forma mais rápida. Então, os nossos queridos engenheiros na antiguidade, eles pensaram o quê? Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos por cima passar mais tensão e menos corrente, a gente bota um tipo de conversor de energia para a linha de baixo, para embaixo passar menos tensão, só que mais corrente. Porque aí o pessoal vai conseguir usar. Então, se eu tenho 13 mil em cima com determinada potência, 3 mil volts, eu passo embaixo para 220 e isso vai ser convertido totalmente em corrente. Então, eu vou conseguir fornecer a mesma potência que eles estão me pedindo, e só que com fios menores em cima. Isso é uma obra de engenharia. Linhas de transmissão são obra de engenharia magnífica, tá? Eu sei que parece um pouco de empolgação da minha parte, é mesmo, mas é bonito mesmo. Veja uma letra de transmissão, tá, essa letra de transmissão aqui, isso aqui é bonito, cara. Eu moro perto aqui de uma aqui no Santo Antônio, onde eu passo para ela, quando tá chovendo assim, eu vejo ela fazendo barulho até. Por quê? Porque tem um campo elétrico ali, pai, gerando água ali, um negócio fica louco. Bom, mas tudo bem, vamos voltar um pouco mais aqui. Depois de toda essa minha empolgação. Instrumentos de medição. Tudo é muito bonito até que você precise fazer um projeto. E aí você precisa medir os valores. Não se preocupe, meu jovem, existem instrumentos para isso. Às vezes,
no laboratório vai faltar. Mas não tem problema. A gente faz testes empíricos aí, tá tudo certo. Nós temos dois tipos de instrumentos muito comuns, que na realidade eu vou falar para vocês que você pode ter um instrumento só que faz tudo isso. Que para medir tensão nós temos o voltímetro. Ele consegue medir uma tensão sobre uma carga. Veja por quê. Olha a posição que o voltímetro está colocado em relação à resistência, em relação à lâmpada. Em paralelo. O positivo, positivo aqui e negativo aqui, tá? Por quê? Porque a corrente vai fluir aqui e vai vir para cá. E vai fluir aqui e vai vir para cá. Lembram que em paralelo eu falei as fontes de tensão elas têm o mesmo valor? Então, o valor que você vai estar lendo aqui em cima vai ser o valor que vai estar sobre em cima da lâmpada. Isso é para medir tensão. Tensão sempre mede em paralelo com a carga que você quer medir. Porque em paralelo a tensão é a mesma. Se você quer medir corrente, você precisa medir a quantidade de coulombs que está passando por segundo, correto? Então, para medir corrente, a gente tem um pequeno problema na maioria dos amperímetros, que é o instrumento que mede corrente, que você precisa romper o seu circuito. Você precisa cortar o circuito, colocar um amperímetro, e aí você vai medir. O instrumento é capaz de medir a quantidade de coulomb por segundo que está passando ali. A desvantagem é que você precisa romper o seu circuito. Mas existem amperímetros que eles utilizam do campo magnético gerado pelo fio, que eles são uma garrinha. Você pega uma garrinha, bota no fio assim e fecha. Então, para medir amperímetros convencionais, você precisa romper o circuito, colocar o amperímetro em série, porque em série a corrente é a mesma. Então, aqui, paralelo, tensão é a mesma. Em série, corrente é a mesma. Paralelo. Tensão é a mesma, em série, corrente é a mesma. Beleza? E, para vocês já irem se acostumando, esse é o diagramazinho, geralmente, de um circuito elétrico, tá? Uma fonte, uma resistência e um medidor aqui. Que eu falei que você encontra geralmente os dois modos de medição no mesmo instrumento, se chama o multímetro. O multímetro é esse cara amarelinho aqui. Depois eu posso até mostrar uma imagem melhor para vocês, mas ele tem um seletor de escalas e o seletor do que você quer medir. Geralmente esses multímetros convencionais eles medem resistência, tensão, corrente e capacitância. Tá? Não medem indutância. Indutância é outro esquema. A gente vai ver na próxima aula, isso é outra coisa. Beleza. A associação de resistores. Isso aqui eu vou passar rapidinho porque é bem semelhante à associação de fontes, tá? Resistores em série. Se a corrente é a mesma, tá passando aqui, tentando passar. Venceu o primeiro resistor. Se eu colocar outro resistor aqui, ela vai ter que, a quantidade de carga vai ter que vencer de novo o próximo resistor. Então ele vai ter que lutar, conseguiu passar. Se tem outro resistor, eu vou ter que passar de novo. Então, correndo ali, pum, consegui passar. Logo, se eu tenho resistores em série, a minha resistência final é a soma dos resistores. Se eu tenho resistores em série, a minha soma final o meu resistor equivalente, nesse caso, é a soma dos meus resistores. Por quê? Porque a corrente vai ter que passar por todos eles e vai ter que vencer todos eles. Lembra o que eu falei para vocês? Resistência é a oposição da passagem de corrente. Se eu tenho resistores em série, significa que eu aumentei o valor da minha resistência, tipo, como se eu tivesse jogadores de futebol americano. Se eu tenho um jogador lá segurando os caras passando aqui, isso é resistência. Se eu colocar 3 jogadores, a minha resistência agora é 3 vezes 3 jogadores de futebol americano. 3 ohms. Beleza? Futebol americano, o cara segurando, o cara passando, resistência, oposição de corrente. Rapidamente, resistências em paralelo, a resistência equivalente é o inverso da soma das resistências. Existe uma dedução para essa equação aqui, mas basicamente o que vocês têm que lembrar da resistência em paralelo é a tensão é a mesma. Então, V é igual. V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V4. O que é V? V é IE. Tudo bem? Isso. V é igual a IE. Quando você igualar essas coisas e fazer a equivalente, você vai fazer faz ali umas alterações algébricas e tal.
você consegue chegar nessa equaçãozinha, que é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência equivalente à resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Tá bom? Essa dedução é um pouco chatinha de fazer, mas se vocês quiserem fazer na mão, é esse o conceito que você usa. Você iguala as tensões em cima de cada resistência e você vai conseguir achar o valor da resistência equivalente no final. Tá bom? E como a gente já tinha comentado de potência, potência é o trabalho que eu consigo gerar, em watts, no caso, né? Que eu consegui gerar, seja ela calor, que é o que mais geralmente acontece, seja ela algum outro tipo de modo de dissipação, enfim. E ela é comumente relacionada à tensão vezes a corrente, mas eu também posso representar pela resistência vezes a corrente ao quadrado ou pela tensão ao quadrado sobre a resistência. Nada mais é do que a própria equação PV igual a I, P igual a VI, só que como você sabe que V é igual a RI, você pode substituir esses valores aí e trabalhar com qualquer uma dessas formas. Dependendo do modo que você está analisando, você pode substituir e trabalhar. Eu estou trabalhando só com corrente e resistência, então eu uso P igual a RI quadrado. Se eu trabalhando apenas com tensão e resistência, V quadrado é igual, P igual a V quadrado sobre R. Tá bom? Porque tudo no final que a gente quer gerar lá, gerar o quê? Potência, a gente quer gerar watts. A gente quer que o motor gire, tá? No resistor isso não fica bem claro, porque o resistor, eu só estou dissipando energia, beleza, você deu o exemplo ali do nosso chuveiro que tem 7.000 watts, mas eu posso estar controlando um motor aí de 2.000 watts, 2 kW, 1 kW, eu quero que o motor gire, então eu quero calcular a potência que eu consigo transferir para esse motor, tá bom? Então, isso é potência em circuitos elétricos. Aqui a gente vai começar as atividades, mas antes disso a gente vai ter o nosso intervalinho. Peço perdão aí pelos 3 minutos. Espero que todo mundo esteja bem. Então agora vocês vão absorver todo esse conceito aí que a gente falou, que daqui a pouco a gente volta. Façam um cafezinho, peguem aquele pãozinho esperto, aquela bolachinha, aquela traquinas, aquele seu passatempo, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.